Deus amado, clamamos, Senhor Deus, pela Tua palavra que agora está diante de nós, que venhamos, ó Deus, de fato a entender e entesourar, ó Deus, a Tua palavra, para não sermos somente ouvintes, ó Deus, enganando-nos a nós mesmos, mas praticantes da Tua palavra, Senhor. Ó Deus, ilumina-nos com o Teu Santo Espírito e usa-me, ó Pai, como instrumento para a exposição fiel da Tua Escritura, Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem nos abençoado e tem nos tratado, ó Deus, através dos textos do Senhor Jesus nos Evangelhos. Por isso, ó Deus, eu te agradeço, te louvo por essa palavra preciosa que tem, ó Deus, falado aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém e amém. Meus irmãos, nós temos aqui diante de nós um texto bem importante, talvez um dos mais importantes aí das palavras de Jesus, muito utilizado por todos nós, muito levado em consideração por todos nós. E eu, quando pensei nesse texto, eu estava pensando nas grandes igrejas, nas megas igrejas, nos relacionamentos nas megas igrejas, porque hoje se tem dado muita ênfase a isso, aqueles cultos com mais de 500 pessoas, 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, igrejas grandes aí com templos suntuosos e alguns falando em construir templo para 10.000 pessoas, 15.000 pessoas aí pelo Brasil. E a gente vê esses grupos se reunindo. As igrejas de uma linha mais voltada para as denominações reformadas ainda estabelecem dentro dos batistas presbiterianos que tem essa linha, estabelecem aí os pequenos grupos. De modo que dentro dos pequenos grupos é que nós temos de fato o pastoreio. Porque como ter um pastoreio numa grande concentração de pessoas? E os pastores principais, os pastores sêniores, titulares dessas igrejas, muitas vezes não conhecem a metade da sua membresia. Quem conhece são os pastores auxiliares ou os líderes de pequenos grupos, os líderes de células. Mas muitos frequentam os cultos ou estão nos cultos dessas grandes igrejas e megas igrejas porque não querem de fato um relacionamento comunitário. Não querem pagar o preço por um relacionamento comunitário. Porque o relacionamento comunitário exige de nós uma série de coisas. E dentre as muitas coisas que o relacionamento comunitário exige, estão aí o perdão, estão aí o amor, estão aí o estar acompanhando os irmãos em Cristo, acompanhando aqueles que estão conosco na igreja. Nós precisamos estar atentos, meus irmãos, a essa questão dos relacionamentos no corpo de Cristo. Aqueles que ainda vão nos pequenos grupos têm lá um tipo de igreja acompanhado pelo líder do pequeno grupo que pastoreia ali. Mas aqueles que simplesmente vão nos cultos, isso eles não têm. Eles frequentam. Mas será que de fato comungam? Será que de fato têm intimidade? É algo que nós devemos pensar. Mas, voltando então para o nosso texto, nós já vimos desde o 18:1, tá? Que o Senhor Jesus está falando sobre os relacionamentos no corpo de Cristo. Para quem não acompanhou desde o início, talvez não teve a oportunidade de assistir lá pelo YouTube, se não assistiu, assista, tá? Que daí você vai entender melhor a sequência. Lá eu falei que o Senhor Jesus então diz que nós devemos ter uma humildade dependente, como a criança. Então nós precisamos converter todos os dias o nosso coração para que no nosso relacionamento nós tenhamos uma humildade dependente de uns com os outros, de não nos colocarmos como superiores uns aos outros e não fazermos os irmãos em Cristo e aqueles que virão a crer em Cristo, que estão lá fora, a tropeçarem, como diz aí o versículo 6, do 6 até o 9. Então, se alguém faz com que o outro tropece por conta do seu pecado ou das suas atitudes, é melhor pendurar uma pedra de moinho no pescoço e ser lançado no mar. No mar do mar, até a expressão lá no original, na profundeza mesmo do mar. Então, o Senhor Jesus fala que nós devemos ser radicais na nossa luta contra o pecado. É a ideia aí de entrar maneta ou entrar cego, sem um olho no reino dos céus, tá? Depois vocês podem acompanhar.
E aí o Senhor Jesus então diz, vede, não desprezeis. Os irmãos lembram, semana passada falei sobre isso, que ele estava falando aqui para não nos colocarmos como superiores aos outros, a não subestimarmos e desvalorizarmos os nossos irmãos, por mais humildes que sejam, que mesmo que eles não tenham o mesmo nível social, ou o mesmo nível intelectual, ou o mesmo nível espiritual que nós não devemos desprezar os nossos irmãos. E ele fala então que nós devemos buscar a ovelha que se extravia, procurar a ovelha que se afasta, estar acompanhando, buscando essa ovelha. E aí, na sequência, se teu irmão pecar. Está vendo? E da mesma forma que lá no texto do versículo 11 aparece entre colchetes, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido, aqui também no versículo 15, se teu irmão pecar, o contra ti está entre colchetes. Ou seja, nas versões mais antigas, ou em algumas versões mais antigas, essa expressão não aparecia, não estava lá. Então, de modo que o texto terminava assim, se teu irmão pecar, vai arguí-lo entre ti e ele só. Em algumas versões, aparece o contra ti. O versículo 21, na verdade, ele reforça, talvez ele reforce essa expressão o contra ti aqui, que a nossa versão atualizada usou. Por quê? Ou manteve. Por quê? Porque o versículo 21 diz, então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim? Está vendo? Então, na sequência, Pedro vai e fala de um pecado contra ele, de uma situação contra ele. Até quantas vezes eu vou perdoar? Então, provavelmente, essa expressão contra ti realmente estava lá, na fala de Jesus. Naquilo que foi, que algumas versões muito antigas registraram e outras não registraram. Mas, na verdade, isso não tira a autoridade desse texto. Por quê? Porque o pecado pode ser um pecado geral, um pecado qualquer, que você tomou conhecimento sobre esse pecado, que você viu alguma situação, que você acompanhou alguma situação, envolve alguma pessoa do corpo de Cristo, ou o pecado pode ser contra você mesmo, uma atitude que foi feita contra você, que ofendeu o seu coração, que trouxe uma ofensa para você, e você ficou com aquilo, maquinando, remoendo aquela ofensa no seu coração. Então, não importa se é uma coisa genérica, que você teve ali, que Deus permitiu que você testemunhasse, ou se é uma coisa contra você mesmo. O importante é que você trate com essa questão, que você lide com esse problema. Então, o Senhor Jesus, ele dá o passo, ele diz, olha, na minha igreja, no meu corpo, no meu reino, porque ele está falando sobre os relacionamentos no reino, no corpo de Cristo, no corpo dele, que é a própria igreja, ele está dizendo, para vocês que são meus discípulos, vocês têm que agir diferente. Então, ele fala da necessidade de nós aplicarmos, de ser feita, de ser aqui utilizada a disciplina para o bem da igreja, para o bem do povo. É disso que ele está falando aqui. E isso é extremamente necessário. De modo que os reformadores, eles entenderam que a disciplina eclesiástica, que a igreja, a verdadeira igreja não permite ou não deixa que as situações de pecado estejam acontecendo no meio dela. E quando eu falo verdadeira igreja, meus irmãos, eu não estou falando simplesmente de denominações. Eu estou falando daqueles que são salvos pela graça de Cristo. Então, os irmãos em Cristo, no seu relacionamento, são a verdadeira igreja. Mas os reformadores entenderam aqui que a liderança das igrejas, das denominações locais, devem cuidar disso também. Isso é importante, isso é central aí. Então, as 3 marcas da verdadeira igreja, segundo os reformadores, uma exposição fiel da palavra, da Escritura, a administração correta dos sacramentos, da ceia do Senhor, entendendo a ceia do Senhor como algo espiritual que mostra para a gente a presença de Jesus, e entendendo que a santidade da igreja deve ser mantida através da disciplina. Então, meus irmãos, diante disso, vamos caminhando pelo nosso texto, nós devemos promover, nós devemos buscar um arrependimento sincero, uma restauração sincera
do nosso irmão ou irmã. Nós devemos buscar o bom nome do nosso irmão ou irmã. É essa a preocupação de Jesus aqui. Se teu irmão pecar, e aqui o pecar, se ele errar o alvo, ou se ele fizer alguma coisa que te ofenda, vai arguí-lo entre ti e ele só. Olha a colocação aqui. Arguir aqui é um tratamento forte, é você realmente conversar profundamente com a pessoa. Não deixar a situação crescer, mas tratar do problema. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Essa aqui é a colocação aí no versículo 15. A comunidade de Cristo, meus irmãos, dali pouco tempo, teria de 120, 3.000 pessoas. De 3.000 pessoas, mais 5.000, o crescimento foi exponencial. A igreja de Cristo precisava de regras disciplinares. A igreja de Cristo precisava de uma orientação para lidar com as situações que viriam a surgir. Então, o Senhor Jesus, ele mesmo vai trazer essa orientação e ele diz: primeira coisa, uma hipótese agora, se houver uma situação, vá tratar. Se ocorrer uma situação, vá agir ou haja, tá? E nós então entendemos que o Senhor Jesus estava colocando num primeiro momento o caráter privativo dessa correção. Quem testemunhou, quem viu, é que deve conversar. Primeira coisa. Eu vi você numa situação assim. Se você foi ofendido, se você sofreu ofensa, vá conversar também. Se você se sente, por acaso, ofendido, vá buscar aí essa ajuda. E eu quero que você abra sua Bíblia aí, lá no texto de Hebreus capítulo 12. Abra sua Bíblia, Hebreus 12, verso 12 a 14. Verso 14 a 16. Verso 14 a 16. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Olha agora o que ele diz. Marca aí na sua Bíblia. Nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Está vendo? Então a orientação do Senhor é que não haja nenhuma raiz de amargura. A questão é, uma situação não tratada, uma situação não resolvida, se foi uma ofensa, como aqui está apontando, se teu irmão pecar contra ti, você não tratou, não resolveu a situação, essa situação pode virar uma mágoa no seu coração, uma raiz de amargura, como está lá no texto de Hebreus, e essa raiz de amargura, se brotar, vai trazer o mal primeiro para você, e trazendo o mal para você, vai trazer o mal para toda a igreja. Ela vai perturbar não só você, não vai tirar só a sua paz, ela vai tirar a paz de toda a igreja, de todo o corpo, de todo o grupo. Uma unha encravada, como atrapalha o corpo todo. Como todo o corpo sofre. Então, nós precisamos ter certeza de que nós não estamos deixando brechas para o inimigo na nossa vida. E quando nós não tratamos das situações que nos envolvem, nós abrimos brecha para o inimigo. Essa que é a verdade. Então, nós precisamos estar atentos a isso. E a primeira coisa que o Senhor Jesus diz é: não vitupere o nome da pessoa. Não coloque o nome da pessoa no ventilador. Não coloque o nome da pessoa no ralo. Não deixe a pessoa ser desonrada. Antes de você sair falando com todo mundo, vá procurar a pessoa. Antes de você procurar a liderança da igreja, vá procurar a pessoa. Tenta resolver o problema, tenta resolver a questão. O problema, justamente a grande questão é que nós falamos, né? Agimos assim, espalhamos as situações. Então, nós devemos nos esforçar mesmo, pessoalmente. E o interessante aí da colocação de Jesus é que Jesus não estava dizendo que deveria ser uma vez só. Porque quando nós lemos, nós pensamos que é uma vez só.
Mas aqui pode ser você vai uma vez e não te ouviu, você vai a segunda não te ouviu, você vai a terceira e não te ouviu. Não importa quantas vezes você, mas você tentou fazer algo para resolver o problema. Então, não importa, importa que você lute para resolver. Aí, a ideia é, não exponha quem falhou com você. Não exponha quem você testemunhou num ato de pecado. Aquela pessoa que você testemunhou errando o alvo, porque o pecar aqui pode ser errar o alvo também. Então, não exponha. No livro de Provérbios, aí, ao longo desses dias que eu fiquei falando de Provérbios e mostrando as meditações, mandando as meditações para a igreja, eu fui e vim no livro de Provérbios várias vezes. Li capítulos, teve uns capítulos que eu achava tão interessante que eu lia 1, 2, 3 vezes o mesmo capítulo. E quantas passagens de Provérbios, quantos provérbios nos alertam com relação à questão de guardar a honra do outro. Olha o que o texto de Provérbios nos diz. Eu marquei só 2 aqui que eu achei assim, importantes marcar. Provérbios 25, 9. Pleiteia a tua causa diretamente com o teu próximo e não descubras o segredo de outrem. Pleiteia a tua causa diretamente com o teu próximo. Está vendo? Olha lá o Provérbios 17, 9. O que encobre a transgressão adquire amor, mas o que traz o assunto à baila separa os maiores amigos. É claro que ele não está dizendo aqui para nós sermos coniventes com o pecado do outro. Nós tolerarmos o pecado do outro. Mas o que ele está dizendo aqui é, você vai, trata, você vai, corrige, você vai, faz o que estiver ao seu alcance para fazer, mas não fique espalhando, porque se você fizer isso, você vai separar os maiores amigos. Então, o primeiro passo que o Senhor Jesus nos coloca é um confronto individual, uma confrontação fraternal, em amor cristão, para que nós tentemos encontrar um lugar de arrependimento no coração do outro que pecou contra nós ou que está em pecado. Então, uma restauração, uma reconciliação com Cristo em primeiro lugar, com a igreja de Cristo em primeiro lugar. Mas sabe qual é o grande problema, meus irmãos? O grande problema é que nós somos tomados sempre por orgulho ferido. Já repararam? Estamos às vezes errados e nos sentimos ofendidos porque vieram falar conosco. Temos consciência do nosso pecado, mas vieram nos orientar, vieram nos dar uma direção e nós ficamos ali com o coração endurecido. Não queremos, não aceitamos que o nosso irmão venha nos corrigir. Ou mesmo até a liderança da igreja, pastor ou presbítero. Não aceitamos. Venha nos tentar abrir os olhos. Não aceitamos. Ou então, por causa do orgulho ferido, nós que nos sentimos ofendidos, ao invés de irmos para tentar ajudar o outro, nós vamos para tomar satisfação do outro. Já notaram? Como que a nossa carne faz? Nós queremos passar a limpo a situação, tomar satisfação mesmo, e não buscar uma resolução espiritual, uma resolução como eu diria, cristã mesmo, porque o Senhor Jesus, sendo ofendido, sendo atacado, sendo agredido o tempo inteiro, mas em nenhum momento o Senhor Jesus revidou, em nenhum momento o Senhor Jesus agrediu. Pelo contrário, em todo o tempo ele perdoou e tratou com amor a todos. Quais são as consequências de tudo isso, se as coisas não forem tratadas? Morte. Morte. O versículo diz assim no 15, se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Acabou o problema. Não tem que falar mais. Já era a situação. Está resolvida a situação. Mas vem o versículo 16 e o 17. No versículo 16, o Senhor diz assim, se porém não te ouvir, começa dessa forma. Também uma hipótese. Se ele não ouve, qual é o passo seguinte? Aí o Senhor Jesus então diz, nós temos que nos esforçar para resolver todos os conflitos que possam surgir na nossa vida cristã ou existir no seio da igreja. E aí ele dá dois caminhos, se ele não ouvir. O primeiro caminho, vai pedir ajuda. Busca ajuda. Mas ele não diz para buscar ajuda da igreja. Ele diz para buscar ajuda de uma ou duas pessoas. Mais uma ou duas pessoas. E aqui, meus irmãos, o Senhor Jesus estava usando aquela determinação lá de Deuteronômio 19:15, quando
o Senhor lá disse através de Moisés: olha, quando tiver alguma causa, alguma situação, chama 2 pessoas com você e vai lá. Como para você ter testemunhas, porque pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a causa será estabelecida. Então observa, o Senhor Jesus dá o caminho, chama irmãos maduros. Claro que você não pode chamar quem não tem experiência para lidar com conflitos. Claro que você não pode chamar pessoas que não têm maturidade espiritual, que não conhecem a palavra. Você tem que chamar alguém quem você realmente tem uma proximidade, uma confiança com você dentro do corpo, que vai te ajudar a resolver os seus conflitos. E se você for um cristão maduro, que tem realmente o Senhor no seu coração, você pode fazer até como Tiago 5 nos diz, confessar o seu pecado para o seu irmão e pedir para que o seu irmão ajude você nessa caminhada para que você possa vencer o pecado na sua vida. Então o Senhor nos dá os passos. E meus irmãos, o Senhor que nos dá os passos é o mesmo que disse lá no Sermão do Monte: se o teu inimigo fizer qualquer coisa contra você, se ele te ferir uma face, dá outra face. Se ele te fizer andar 1 milha, vai com ele 2. Anda mais 1. Então, o Senhor Jesus, ele nos dá esse exemplo. Ele nos fala de amor e de paciência. Fala de amor e de cuidado e de tolerância também, que nós devemos ter uns para com os outros. E a palavra de Deus, lá no texto de Romanos 12, do verso 17 e 18, o apóstolo Paulo, nas virtudes recomendadas, ele diz assim: não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. E aí ele pega um texto de Provérbios e coloca na íntegra lá no versículo 19. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber sobre a sua cabeça. Percebem? O Senhor Jesus nos diz que nós precisamos buscar ajuda. Não podemos deixar o conflito sem solução. Não podemos e não devemos, porque isso vai trazer prejuízo para a nossa própria vida e para a vida da igreja. Quanta morte, quanta separação, quanta divisão é causada pela língua. Porque companheira da mágoa, meus irmãos, no coração está uma língua ferina. Porque quando nós temos mágoas no coração, a nossa língua fica, direto, agindo. Damos lugar ao diabo. O Spurgeon, ele disse que o Spurgeon fala muito desse texto. E ele disse o seguinte, que o ofensor pode perceber o que é dito por outros irmãos, embora seja parcial em relação a você. Ou seja, ele pode não ouvir você, mas dar ouvidos aos outros irmãos que você levou com ele. Que você levou com você, perdão. Ou ele pode acrescentar seriedade à reclamação de várias pessoas. Ou seja, ele pode acrescentar brasa viva sobre a cabeça dele. Se ele não ouvir, ele vai estar, como diz o texto de Deuteronômio 19:15, ele vai estar com a causa sendo estabelecida sobre ele. Porque ele não quis mudar, ele não quis aprender, ele não quis ouvir o Espírito. Então, o propósito claro aqui que o Senhor coloca é que nós lape a igreja. E ele fala aqui da igreja como a Assembleia dos Santos, o corpo dele. Essa aqui é a ideia aí. Né? Então vamos atrás, temos que ir atrás para tentar resolver. E muitas vezes vamos e não conseguimos. Muitas vezes vamos e não adianta. Se não adianta, pelo menos tentamos. E os próximos passos serão dados. O apóstolo Paulo, ele cita nas cartas, se você pegar as cartas de Paulo, ele fala muito de mutualidade. E ele fala várias vezes, exortai-vos, aconselhai-vos e admoestai-vos mutuamente. Isso aqui envolve orientação mútua, direção e acompanhamento mútuo um do outro. Então,
nós precisamos estar atentos a isso daí. E Jesus estava prevendo, como eu disse, o futuro da igreja. A igreja iria crescer e com o crescimento da igreja, muitos conflitos iriam surgir com certeza, tá? E ele então, sabendo disso, ele vai falando para a igreja, olha, cuidado para que vocês mantenham um relacionamento correto no corpo. E vem então a segunda ideia do Senhor Jesus aí, quando ele fala que nós precisamos estar atentos a isso e levar a situação agora para a igreja se não houver uma resolução. Não houve uma resolução, leva a situação então para a liderança da igreja, leva isso para a assembleia, para o grupo. E se ele não os atender, dizei à igreja. E é claro que aqui, como lá no texto de Deuteronômio, quando o ofensor, ou quando a situação não era resolvida, eles iam para os juízes, ou eles iam direto para Moisés, não é? Aqui é da mesma forma, ele estava a pastorear o rebanho de Deus que há entre vós. Está vendo? Esses são os passos que o Senhor Jesus coloca, individual, mutuamente e depois lá no âmbito da própria igreja, da assembleia. E um detalhe importante, não terminou aí o texto. O texto vai para o versículo 18, que diz, em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado no céu, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Observa que o Senhor Jesus, ele fala de uma autoridade concedida aos seus discípulos, meus irmãos. Uma autoridade concedida à liderança da igreja, uma autoridade concedida à própria igreja. Que lá no capítulo 16, olha lá, capítulo 16, verso 19, quando ele diz assim, ó, dar-te-ei, ele fala de Pedro. Porque Pedro, ele tinha perguntado, quem dizem os homens que eu sou? Aí eles falam, um fala que você é Elias, outro que é Moisés e tal, tal. João Batista e tal, tal. Aí, ele então, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Então, eles disseram, e Pedro respondeu, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Qual foi então a atitude de Jesus? Pedro, muito bem, muito boa essa declaração sua. E é sobre esta declaração, tu és Pedro, e sobre esta pedra, sobre esta declaração que tu fizeste, eu edificarei a minha igreja. De que eu sou o Cristo, filho do Deus vivo. E é sobre essa declaração eu vou edificar a minha igreja. E a minha igreja, então, recebe autoridade. Ela recebe as chaves, ele diz. Essa igreja, então, recebe autoridade para ligar e desligar. Versículo 19, então, dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então, quando ele se dirige a Pedro, ele não coloca Pedro aqui como o primeiro apóstolo, o líder primeiro da igreja, mas ele coloca Pedro aqui como representando a própria igreja. A igreja recebe essa autoridade. E quando você vai para o versículo 18, aqui do 18, ele está novamente declarando essa autoridade. E essa autoridade, meus irmãos, vem a partir da própria palavra de Jesus. A palavra escrita e aquilo que nós recebemos do Senhor Jesus. De modo que quando nós exercemos a disciplina com autoridade, que recebemos do próprio Deus, nós estamos aí atuando de forma preventiva, que a disciplina tem esse caráter preventivo, ou seja, para que a igreja cultive a santidade, para que o povo, o corpo de Cristo, esteja em santidade, não caia no pecado. E vamos pensando no caráter também de correção, no caráter aí de intervenção, que é ajudando aqueles que estão no pecado a deixarem, a abandonarem o pecado. Nós vemos então que o Senhor coloca para nós uma tarefa, uma responsabilidade. E nós temos que cumprir isso com temor e tremor. Porque sobre nós, repousa essa autoridade. Percebe? E, de uma forma mais clara, ele fala aqui para os líderes, para os discípulos, para a liderança da igreja, no verso 18. Mas ele não parou no verso 18, ele não disse só que nós estávamos recebendo essa autoridade e que deveríamos estar com a palavra de Cristo, com a palavra dele em nós para exercermos essa autoridade, mas ele fala da oração. Olha o verso 19. Em verdade, também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra, está vendo? Concordarem.
para exercermos, para fazermos isso, nós precisamos estar em oração. Nós não podemos exercer disciplina na vida de ninguém sem que nós entendamos que nós não somos também nada, sem que nós entendamos que nós também somos pecadores. Entenderam isso? Olha o que ele diz. Vocês estão de pé, vejam para que não caiam. Meus irmãos, quem somos nós? É o que está ali no versículo 10, não desprezeis. Quem somos nós para nos julgarmos melhores do que os nossos irmãos? Quem somos nós para acharmos que nós não podemos cair? É por isso que ele fala, vocês estão recebendo autoridade, mas estejam em oração para fazer isso. Estejam em oração. Quando vocês forem exercer a disciplina, quando vocês forem conversar individualmente, quando vocês forem um ou dois ou três conversarem, ou quando a igreja for tratar, estejam em oração. Mas mais do que isso, orem para disciplinar, mas orem por aquela pessoa que também caiu, que também está afastada. Estejam em oração. E ele diz claramente, se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa, e pedir, ser-lhes-á concedida por meu Pai, que está nos céus. É a conexão terra e céu. Ele coloca aí. Vejam o ponto. Vejam o ponto. Então, e um detalhe interessante dessa palavra concordar, esse verbo concordar aí, que aparece no verso 19. O verbo lá, no original, dá a ideia de uma sinfonia, de dois ou mais músicos tocando no mesmo caminho, na mesma nota certinho, tá? Andando pela mesma nota aí. Então, essa é a ideia. E qual que é o ponto aqui? Busquem sabedoria para exercer a disciplina. Busquem sabedoria para tratar. Busquem a vontade de Deus. Esse é o ponto. E a gente vê o Senhor agindo, conduzindo, guiando a sua igreja. Falando sobre oração, e pegando esse texto e falando sobre oração, Spurgeon, como eu falei, mencionou muito, falou muita coisa aqui, ele disse assim, 2 crentes unidos em desejo santo e oração solene terão grande poder diante de Deus. Em vez de desprezar, portanto, o propósito de tão pequena reunião, falando que as reuniões de oração já no século XIX eram pequenas, devemos apreciá-la uma vez que o Pai a aprecia. Valorizemos, meus irmãos, as reuniões de oração, porque é ali que nós buscamos sabedoria e poder de Deus e direção de Deus para a nossa vida. Tá? E, de fato, quando você ora, você se coloca na dependência de Deus, em humildade dependente, que é aquilo que as crianças fazem aí na primeira parte do capítulo. Mas ele não terminou aí, ele vai em versículo 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Ele está falando agora dessa oração, mas uma oração que tem associada a ela uma comunhão, uma adoração. Então é oração, comunhão, adoração. Como é que nós vamos buscar conhecer a vontade de Deus se nós não nos relacionamos com Deus? Como vamos ter isso aí na nossa vida se nós não estivermos na presença de Deus, na presença de Jesus? E Jesus então diz que a presença dele é de fato o centro, é de fato o que vai dar autoridade, o que vai dar força e poder para nós. Lá no Antigo Testamento, essa expressão, ali estou no meio deles, lá no Antigo Testamento nós vemos muito os escritores bíblicos dizendo o Senhor estava no meio deles, o Senhor estava com eles. Quando você lê, você vê isso muito. Salmo 46, Isaías e vários outros textos, a gente vê essa expressão. Mas eu quero concluir dizendo que essa ideia é a ideia de comunicação de força, é a ideia de consolação, é a ideia de orientação, de direção. Porque o Senhor é quem conduz, é quem dirige o seu povo. Está vendo? É o que ele coloca. Quando nós estamos, então, nós somos confortados, quando nós estamos em comunhão, em união, em oração, juntos buscando, nós somos dirigidos pelo Senhor, conduzidos pelo Senhor. Está vendo? Então, Jesus nos prometeu, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Vamos relembrar aqui?
O Senhor Jesus diz que nós somos responsáveis, primeiramente, nós somos responsáveis pelas situações. Nós temos que tratar e resolver. O Senhor Jesus nos diz que nós temos que fazer todo o possível para tratar e resolver, individualmente, através de alguns que possam nos ajudar e através da liderança da igreja. Mas o Senhor Jesus nos diz que nós devemos exercer a disciplina e não fecharmos os olhos. Por quê? Porque nós recebemos essa autoridade e Ele mesmo irá nos cobrar isso. Nós somos responsáveis, como liderança. O Senhor Jesus nos diz que nós devemos buscar, ir atrás e orar por aqueles que estão precisando de orientação, de mudança de coração. E Ele nos garante que nos dará a sua companhia para fazermos isso. Crê nisso. Se nós fizermos isso, com certeza, muitos problemas nós evitaremos. Muitas situações nós evitaremos. Algumas não conseguiremos resolver. E aí, de fato, vamos ter que considerar como gentil publicano. Mas o ideal aqui e o desejo nosso é que haja restauração nos relacionamentos, restauração na comunhão com Deus, em primeiro lugar, e restauração na comunhão com a igreja. Esse é o desejo. Uma vida nova, uma vida reta, santa. Sabe aquela vida em que a pessoa pode olhar nos olhos do seu irmão sem medo? É isso. Em que a pessoa não fica fugindo ou se escondendo, mas ela olha nos olhos e diz: olha, eu estou aqui, eu estou em comunhão com você e eu te amo em Cristo e eu sei que eu faço parte desse grupo porque o Senhor Jesus está comigo. É isso. E é isso que Deus quer. Mas a gente tem que tomar cuidado com o nosso próprio coração, porque o nosso coração, como nós cantamos ali, é falho mesmo. Nós temos que orar: dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Que Deus nos abençoe e nos guarde.